No dia a gente falou um pouco aqui sobre o congelamento de óvulos e hoje a gente vai ampliar então esse assunto e falar também sobre o congelamento de sêmen, é isso, doutora? É possível congelar óvulos e sêmen? É possível congelar óvulos e sêmen hoje aqui em Cascavel, né, em várias clínicas de reprodução assistida, porque nós temos hoje uma técnica chamada vitrificação. Então, isso que mudou muito nas clínicas de reprodução assistida, porque antigamente a gente fazia o congelamento lento dos óvulos. E os óvulos não tinham a mesma qualidade depois que descongelavam, então a gente perdia muitos óvulos. E de uns anos para cá, isso revolucionou as clínicas, porque com essa técnica de vitrificação, a gente consegue preservar as qualidades do óvulo depois do descongelamento. O sêmen já é uma técnica estabelecida há muitos anos, já é feito esse congelamento e o sêmen se mantém com as mesmas propriedades de antes do congelamento. Então, já é vastamente utilizado o congelamento do sêmen, mas a grande novidade, o que mudou no cenário da reprodução assistida é realmente a técnica do congelamento de óvulos. Doutora, e as mulheres, quando elas devem se preocupar e por quê, né? Qual é o momento certo para fazer esse congelamento? Então, quanto antes, na verdade, melhor, porque nós sabemos que o avançar da idade na mulher, como nós já comentamos aqui algumas vezes, ele vai diminuindo a nossa chance de engravidar naturalmente. Então, até 35, 36 anos, a nossa taxa de gravidez por mês gira em torno de 20, 25%. Então, essa diferença dos 20 para os 35 anos, ela é muito pouca, né? A gente se mantém tendo essa taxa. Agora, a partir dos 35 anos, a gente começa a ter uma queda significativa dessa fertilidade nossa. Tanto que quando nós estamos por volta dos 40 anos, a nossa taxa de gestação, de engravidar, de conseguir engravidar naturalmente, ela vai girar em torno de 5 a 10%. Então, quer dizer, existe uma queda muito importante. Por quê? Porque nós acaba tendo um envelhecimento natural dos nossos óvulos e também ocorre uma diminuição natural da quantidade de óvulos, que nós nascemos com esses óvulos e à medida que nós menstruamos todo mês e passamos ao longo da nossa vida, nós vamos gastando esses óvulos. Então, ocorre uma diminuição. Por isso, essa queda da quantidade da taxa de conseguir engravidar com a idade. Então, o importante é que toda mulher que pense que de repente queira engravidar mais tarde, por volta dos 40 anos, 38, 40 anos, que hoje é uma realidade, né? Que pense nisso antes para se programar. É uma forma hoje que é viável, com grande resultado, a gente consegue ter gestação com esses óvulos congelados. Quanto mais cedo, melhor. Se conseguir pensar em congelar seus óvulos antes dos 35 anos, melhor. Até para aquelas também que hoje não pensam na maternidade, não querem ser mãe. Olha que opção super interessante. Se vier o arrependimento, né, com a idade, né, doutora? Exatamente. Então, a gente tem recebido muitas pacientes com 40, 42, 43, 44 anos que querem ter filhos. E aí a gente se depara com essa questão, mas e agora? Nós não temos mais óvulos e os óvulos estão numa qualidade ruim. Então, o resultado para engravidar é muito baixo, né? É difícil conseguir engravidar. Lógico que sempre tem uma conhecida que a gente conhece que engravida espontaneamente, que tem, né, às vezes com 46 anos, teve uma gestação natural. Só que isso é raro, né? Se a gente colocar realmente a incidência disso acontecer, é muito pequeno. Então, a gente tem que pensar que a maioria das mulheres vai ter essa diminuição e é importante se programar antes. E outra questão que eu acho que é importante a gente falar também, que são pacientes, às vezes, que precisam de fazer algum tratamento para algum tipo de câncer. Então, seja tanto a mulher quanto o homem, né? Às vezes tem que fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, e esses fármacos ou a radioterapia, elas podem atuar, então, no tecido ovariano ou no tecido testicular e destruir o tecido ovariano, destruir os nossos óvulos, assim como pode destruir o espermatozoide. Então, é importante que a pessoa pense, lógico que a preocupação naquele momento é o tratamento do câncer, mas hoje, com essas técnicas que nós temos de preservação da fertilidade, a gente pode estar congelando óvulos e congelando sêmen antes dela iniciar. Tratamento. Isso, é muito importante, porque depois a gente vê lá no consultório, vem o arrependimento, puxa vida, mas eu podia ter congelado, né? Então, são 10, 12 dias que a paciente precisa usar o medicamento para fazer essas coletas. O homem mais fácil ainda, porque pode fazer de um dia para o outro, e que isso não vai mudar o tratamento do câncer dela.
Então, é importante que se pense, que se ofereça esse tipo de Até que os profissionais indiquem isso, né, doutora, antes de iniciar é muito um tratamento. importante a gente ver. Ô, doutora, a gente falou das mulheres. Os homens também têm um período ideal para fazer esse congelamento, uma idade ou não? Então, os homens é um pouco diferente de nós mulheres, né? Que nós temos esse relógio biológico que vai fazendo com que a gente tenha essa diminuição, então, do número e da qualidade dos óvulos. Mas os homens não. Os homens estão sempre produzindo. Então, eles não têm essa questão de tempo ideal, né? Agora, hoje tem estudos também que mostram que homens acima de 50 anos, eles também têm algum impacto negativo sobre a qualidade dos embriões, podendo estar mais relacionado com autismos, com síndromes, também a idade paterna avançada. Então, acima de 50 anos, já tem estudos mostrando essa parcela de impacto, né, nos bebês. Então, também, eu acho que o homem também hoje, nessa questão de profissão, de carreira, muitas vezes também pensa, o casal junto, pensa em ter filhos mais tarde, é uma forma de estar se programando e pensando talvez em congelar essa amostra, se caso, né, quiser usar futuramente, tem essa reserva guardada, né, que é possível hoje. Tá certo. A doutora vai explicar para a gente agora como é feito esse congelamento. Você até trouxe, doutora, algumas fotos. Pode chamar de acordo com o que você queira mostrar aí. Vamos pôr a primeira na tela. Ali está mostrando nossa sala, onde ficam os gametas congelados. Então, aí nessa sala que ficam os óvulos e os espermatozoides guardados dentro desses tanques de nitrogênio. Então, eles ficam aí o tempo que precisar ficar. Né? O tempo que a pessoa quiser que eles fiquem, nós mantemos eles aí. Nós temos todas umas normas da Anvisa para seguir, com fluxo de ar, de temperatura, de luz, todas as regras para poder manter esses gametas aí armazenados. Essa imagem já está mostrando da coleta dos óvulos. Então, ali é um ovário, né, onde a gente vê pelo ultrassom, e uma agulha entrando dentro do folículo. Dentro desse folículo preto, né, essa bolinha preta são os folículos. E esse líquido, então, é aspirado. Ó, você pode ver que ele murchou. Esse líquido é aspirado e ele vai ser... Então, ele vem dentro de um tubinho, que a gente tem essa agulha conectada num aspirador. E esse líquido folicular é dado diretamente para o biólogo. Ó, vai para o outro folículo, aspira... Então, todos os folículos que a paciente produzir através de hormônios que a gente dá para ela durante 10, 12 dias para ela produzir esses folículos, são funcionados, né, para fazer a captação. Olha lá, o líquidozinho que está na mão da nossa auxiliar, então esse líquido é dado para o biólogo e o biólogo vai procurando ali, dentro desse líquido, o óvulo. E o biólogo fica dentro daquela janelinha, fica o nosso laboratório de reprodução humana. Então, ele vai ali, pega aquele tubinho e já olha direto no microscópio. Olha lá ele, ó, pegando então o embriologista, né, pegando os tubinhos, e vai olhar diretamente dentro no microscópio para ir achando os óvulos dentro desse líquido folicular. E aí ele vai separar, né, vai analisar esses óvulos, vai ver se eles estão todos maduros. E aqui já está mostrando a bióloga fazendo o congelamento propriamente dito. Então, ele passa por algumas substâncias para fazer são crioprotetores, né, para proteger o óvulo, para fazer esse congelamento. E a hora que ele estiver, lógico, tem toda uma técnica, tem um tempo específico que ela tem que passar nessas substâncias. E aí, então, ela vai submeter eles numa palhetinha, que ela vai pegar agora, ó, coloca nessa palheta. E depois dessa palheta vai mergulhar no nitrogênio líquido, então ele fica congelado, faz a vitrificação então dos óvulos. No caso do sêmen, o processo é parecido, doutora? Bem parecido. O homem então faz só que lógico, é muito mais simples, né? O homem faz a coleta através da masturbação e aí ele também é separado, é centrifugado e é feito congelamento bem semelhante com o congelamento dos óvulos. Bom, você já falou que pode ficar congelado vários anos, sem problema algum. O tempo que a pessoa quiser, não existe um tempo pré-definido. Ali mostrando também o biólogo guardando então essa palheta, ó, dentro do tanque de nitrogênio líquido. E aí eles ficam, então, como você estava comentando, por um tempo, quanto tempo a pessoa quiser que eles fiquem armazenados aí. E quando quiser, doutora, usar, como que é o processo? Então, aí tem que ser feito o descongelamento, né? Os óvulos, eles têm que ser usados para fazer uma fertilização in vitro.
E o sêmen, dependendo da concentração, ele pode ser usado ou para uma inseminação ou para uma fertilização. Então, vai depender do número de espermatozoides que eles tenham no dia que foi feita a coleta, no homem, né? Na mulher, os óvulos, eles têm que ser utilizados para fazer uma fertilização in vitro. Então, vai ser descongelado. Nós vamos, então, pegar o material masculino do esposo, né, do parceiro. Vai ser, então, introduzido um espermatozoide dentro de cada óvulo. Vai ser feita, então, a fertilização in vitro. Isso fica numa estufa durante 5 dias. Aí nós vamos ter os embriões. E aí nós vamos colocar os embriões dentro do útero da mulher. E dali a alguns dias ela vai fazer o exame para ver se deu certo ou não. E a chance dela de dar certo está muito relacionada com a idade do óvulo. Por isso que a gente frisa muito essa importância de se pensar, quanto mais cedo, melhor o resultado no futuro. E se ela não quiser usar esses óvulos, ela pode descartar o momento que ela quiser, né? Ela não há necessidade dela, digamos que ela congelou com 32, 33 anos, mas aí com 36 ela engravidou naturalmente e teve sua prole, definiu e tal, não quer mais usar esses óvulos, então ela pode descartar esses óvulos se ela desejar. Né? Ou ela fica mantendo esses óvulos e quando ela quiser tentar novamente, ela tem essa possibilidade de poder tentar. A gente tem uma pergunta do pessoal de casa, doutora, vamos atender a dúvida aí. Se eu guardar os óvulos e vir a falecer, o que é feito? Então, a gente tem, antes de fazer o congelamento, nós temos termos de consentimento. E nesse termo de consentimento, lá diz que se houver o falecimento, é feito o descarte dos óvulos. Tá? A não ser que a pessoa tenha alguma observação diferente que queira constar no termo. Mas, geralmente, com a morte, tanto de masculino quanto feminino, né? Tanto de sêmen quanto de óvulo, é colocado no termo nosso, que é feito o descarte. Doutora, você está falando dos embriões. Em relação aos embriões, é possível congelar também? Sim. Porque nem todos serão transferidos, né? Isso, exatamente. Então, geralmente, a gente congela embriões quando a gente tem embriões excedentes vindos através da fertilização in vitro. Né? Imagine que a gente fertilizou 10 óvulos, colocou espermatozoides nesses 10 óvulos, depois de 5 dias tivemos 5 embriões. Então, vamos colocar 2 e os outros 3 congelamos. Então, esses embriões também são congelados com a mesma técnica, com a técnica de vitrificação. Tem um excelente resultado, também pode dar gestações futuras com a mesma possibilidade do fresco. Em relação a congelar óvulos, sêmen e embriões, existe a diferença ou uma qualidade diferente? Doutora, assim, em optar? Toda mulher que fizer pode optar em congelar os embriões? Não. Geralmente a gente tem alguns critérios que a gente utiliza. Então, por exemplo, se a mulher já tem um parceiro definido e que queira, de repente, congelar embriões, ela pode congelar embriões. Agora, se ela ainda não tem o seu parceiro definido, ela está em dúvida, se é que vai querer engravidar, então a gente orienta que congele o óvulo, né? Porque o embrião já é a junção, né? A gente já tem ali a parte do marido e dela, né? Já está em processo de quase virar uma vida, né? E então a gente orienta que nesses casos, quando ela ainda tem uma certa indefinição, é melhor congelar óvulos, porque o óvulo é só a célula, é mais fácil para você descartar, né? Como é que eu vou te explicar? Não tem tanto a questão ética envolvida, né? Porque o embrião a gente já tem uma legislação que a gente tem que preservar ele por no mínimo 3 anos. Após 3 anos, o casal pode definir se ele quer doar ou descartar esse embrião. Mas geralmente é uma questão muito periclitante, vamos falar assim, né? Porque, queira ou não, é uma vida, né? Então, a gente procura, hoje, a ideia é tentar congelar o mínimo possível de embriões para não ficar com esses embriões congelados de uma maneira sem um objetivo. Claro que cada situação, né, depende de uma avaliação, às vezes a idade da mãe sabe que vai implantar um embrião, mas pode não dar certo, por isso se congela para fazer mais uma tentativa, né? Exatamente. Então tudo depende dessa avaliação e de bons profissionais. Gente, falando em bons profissionais, todos esses tratamentos que a doutora mostrou são feitos aqui em Cascavel. Aliás, a gente viu imagens, né, do laboratório, tem outras que a gente vai pôr no ar. Lembrando que o laboratório
da Ginofert fica anexo ao Hospital Gênesis, né, doutora? Isso mesmo. Nós fazemos todos os procedimentos dentro do Hospital Gênesis, que é onde nós temos todos os equipamentos, toda a nossa estrutura está lá. Atendemos as pacientes na Ginofert, fazemos os controles da ovulação na Ginofert e os procedimentos, então nós usamos a estrutura hospitalar do Hospital Gênesis. E a Ginofert, você está vendo imagens ali, fica na rua Minas Gerais, já há muitos anos em Cascavel, odontologia que você pensa que só tem em grandes centros e tem aqui em Cascavel já há muito tempo com profissionais excelentes. Doutora, volte outro dia para a gente falar mais sobre reprodução. Muito obrigada. Obrigada pela participação.